Falo ainda sobre o custo de reforços do Vasco somente para o ataque. Tem ainda informações sobre o Vasco e Lloyd Augusto. Falo sobre o Botafogo numa crise sem precedentes, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que conseguiu a rescisão do contrato de Zé Gabriel. Notícia que garante uma boa economia mensal e permite ao Vasco sonhar com a contratação de mais um volante até sexta-feira ou a partir do dia 10 de março, quando abre-se uma nova janela, excluindo ou que permite apenas contratações de atletas que disputaram campeonatos estaduais. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que havia projetado um investimento total com reforços para a temporada de mais ou menos 30 milhões de reais, mas o Pedrinho resolveu abrir os caixas ou o cofre do clube com atacantes. E até aqui, apenas com 3 jogadores já foram investidos mais de 40 milhões de reais. Nuno Moreira, o mais caro de todos, 21 milhões de reais, atacante que chega do Casa Pia, português revelado no Sport em 25 anos de idade. Benjamin Garré, argentino de 30 anos, foi comprado do Krylia Sovetov, operação de 15 milhões de reais. O mais recente dos reforços, o angolano Lloyd Augusto, que chega do Alanyaspor, da Turquia, numa operação de mais ou menos 8 milhões e meio de reais. Se soma tudo isso, ele vai bater mais de 40 milhões de reais. A justificativa do Vasco por um investimento um pouco mais alto é a necessidade do elenco, associada ao fato de que todas as operações foram fechadas em muitas parcelas. Também existia uma negociação com Vidia Real, atacante de só 18 anos de idade, artilheiro do Sul-Americano Sub-20, vestindo a camisa da Colômbia. O Vasco chegou a um acordo com Milionários para a compra desse atleta, mas Vidia Real tem uma conversa avançada com o Porto e é para lá que ele deve se mandar nos próximos dias. Preciso te atualizar sobre o Vasco, que já contratou 2 atacantes, está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e pode anunciar a qualquer momento Lloyd Augusto, angolano de 24 anos de idade, que faz bastante força para jogar no Cruz Maltino. É que o Alanyaspor da Turquia enfim cedeu e afirmou ao Vasco que aceita a última proposta. O Cruz Maltino acelerou o processo e já mandou os documentos para a Turquia, aguardando pela chegada desses documentos assinados. Se isso acontecer, o Lloyd será liberado para realizar exames médicos e assinar contrato de 3 temporadas, operação de 3 milhões de euros fixos e pagos de forma parcelada. Há também bônus nessa parada. Só para completar sobre o Vasco, se tem gente chegando, ainda há a possibilidade de saídas. O Capasso foi relacionado e ficou no banco de reservas na vitória por 1-0 contra o Botafogo. Depois da partida, o Fábio Carille admitiu que só fez esse movimento para que o Capasso pudesse ser incluído na lista de atletas que se transferem ou que podem se transferir entre 10 de março e 11 de abril. Só para você entender o contexto. Janela para contratações se encerra nessa sexta-feira, certo? Mas para evitar que jogadores que estão em meio à disputa das finais dos estaduais precisassem sair antes do fim dos campeonatos, esses caras vão ter autorização para serem negociados entre 10 de março e 11 de abril. Só que o Capasso nem havia sido utilizado, nem relacionado para os jogos do Vasco. Preocupado com isso, o Vasco colocou o Capasso para ir para o banco de reservas, agora ele fica apto para se mudar para qualquer clube brasileiro entre 10 de março e 11 de abril. A saideira sobre o Vasco e sobre o Capasso. Zagueiro que havia sido campeão no Paraguai no ano passado, já teve 4 propostas e recusou as 4 ofertas, apesar de não fazer parte dos planos do Cruz Maltino. Bora falar agora sobre São Paulo e Corinthians de olho em um ex-vascaíno. Eu me refiro a Eginaldo, atacante, que atua pelos lados do campo, só 20 anos de idade, ele é reforço desde a temporada de 2023 do Shakhtar Donetsk. O Vene Casagrande contou nessa segunda-feira que o Corinthians e o São Paulo sondaram o Shakhtar em relação à possibilidade de um empréstimo. Jogador que não é titular absoluto por lá, ele tem até atuado nos jogos mais importantes do Shakhtar, mas não participa efetivamente de todos os jogos. Na temporada atual, 21 partidas, 2 gols e 2 assistências. Tanto o São Paulo quanto o Corinthians quiseram esse atleta de forma temporária até dezembro, com opção de compra. O Shakhtar diz que com esse modelo de negociação não há nenhuma chance de acordo. Só para lembrar que o Shakhtar havia o comprado do Vasco
por 3,5 milhões de euros. Hoje, de acordo com o Transfer Market, o Ignaldo vale 3 milhões de euros. Chama atenção o fato de o São Paulo não admitir a busca por atacantes, embora o Zubeldia tenha sugerido e pedido a contratação do Jean Dias, atleta que pertence à Ponte, 34 anos de idade. O Corinthians também tem afirmado que depois do Angeleri, que está praticamente fechado, a busca se dá, se rolar, por um zagueiro.